Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa semanal de análise sobre temas e entrevistas relacionadas com o jornalismo político. Este trabalho é feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo estudante de jornalismo, João Gabriel Fernandes. Olá, João. Olá, Hércio. Olá, Thiago. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje e vamos para cima. E o nosso convidado de hoje é Thiago Skip, artista musical e rapper, arte educador. Ele já fez trilhas sonoras para documentários, sendo um deles Cidade da Poesia, O Legado de Drummond, que resgata a história do escritor itabirano, mostrando sua importância para a cidade. Thiago fez também parcerias de várias músicas com o Clube Atlético Mineiro. Foi ainda responsável por uma trilha sonora em um desfile do São Paulo Fashion Week. Seja bem-vindo, Thiago. Satisfação máxima estar aí com vocês. E para começar a nossa conversa, Thiago, eu gostaria que você falasse hoje, para nós um pouco sobre a sua trajetória, Na nossa conversa hoje a gente vai abordar a questão da arte, educação e política. E nesse sentido, o seu trabalho como rapper é um trabalho importante porque ele dialoga com esse tema que nós vamos trabalhar aqui hoje. Como foi que você teve contato com o rap, Thiago? Assim, tive um contato relativamente cedo, assim, era a época daquelas fitas. Eu ganhei uma do Gabriel Pensador da minha tia, mas ali não foi o despertar. Ali eu conheci o rap, na época eu curtia um rock, curto até hoje, mas foi onde eu iniciei. E quando eu conheci o rap ali mais velho, eu já estava com uns 16 para 17 anos, foi quando eu montei um grupo, quando a gente começou a ir para frente. E na época, assim, tinha um preconceito muito maior do que é hoje. A sociedade em si achava que aquilo era música de marginal, de bandido e inúmeros rótulos. Então a sociedade em si não apoiava tanto. E eu venho do interior, Eu sou de Itabira, Minas Gerais. É uma cidade pequena, 100 e poucos mil habitantes. E lá era bem maior assim o preconceito, era de polícia no meio do centro, enquadrar porque a gente faz rap, por causa da roupa larga. E ali a gente foi vendo a mudança que o rap poderia fazer. Então a gente sempre teve a ideia do quê? De levar a luz onde tinha escuridão. Então a gente ia onde a gente achava que mais precisava, onde tinha os maiores focos de violência, onde tinha os maiores tudo. E ali que a gente começou a ter o apoio, que a gente começou a lembrar de quem era esquecido e as pessoas que estavam esquecidas também começaram a lembrar da gente. Então nossa história com o rap, com tudo, é bem ligado à rua, à comunidade, à periferia e à mudança que a arte pode trazer. Foi o primeiro contato ali. Tiago, nesse contexto, como é que você vê o cenário do rap no Brasil atualmente? Cara, eu acho que hoje em dia deu uma crescida e como tudo que expande, acaba alcançando outros nichos, outras ideias, igual a gente fala dos anos 90, que foi ali o rap anos 90, 2000, que foi o que eu conheci, que me trouxe, tinha muito mais aquele contexto, apelo à reflexão, ao protesto. E, naturalmente, quando isso vai expandindo, eu acho que vai sendo mais abrangente em questão de sentimento, de sensações. Então, a gente tem rap misturado com tudo, de sertanejo, a pagode, do tema que, por exemplo, antigamente tinha, nossa, rap não pode falar de amor. Pelo contrário, hoje em dia, os maiores números são disso. Então, acho que incomoda algumas pessoas que são mais conservadoras ali do gênero, mas em compensação fura a bolha e consegue atingir várias pessoas, como hoje a gente está aqui hoje falando de rap. Legal. E como que a questão política, nesse sentido, ela atravessou o seu trabalho? Porque quando você começa, o rap como gênero, ele estava muito identificado com essa questão do protesto, da questão política. Isso também influencia o seu trabalho de uma determinada forma, inclusive hoje? Assim, o meu específico ainda está viva essa essência. Eu acredito que a principal função do meu trabalho, além da reflexão, que é um gatilho, é você questionar. Que a gente nasce com todo mundo empurrando um monte de respostas sem a gente ter feito uma pergunta. Justamente para a gente ficar quietinho e tal. Então, quando a gente questiona, isso é a coisa mais rebelde, é a coisa que eu acho que pode fazer a maior revolução, é a partir do questionamento. Então, quando a gente fala em política em si, não necessariamente a partidária, mas a política que a gente faz, que a gente vai, os projetos sociais, é nisso que eu acredito. E querendo ou não, dos anos 90 para cá, a gente pegou um governo, que o poder de compra aumentou bastante. Isso eu acho que reflete nas letras também, que a gente via ali dos anos 90, teve
tudo que aconteceu ali. E quando vem esse poder de compra, eu acho que isso acaba até refletindo nas músicas, como aumenta muito mais a ostentação, isso vem como algo como se fosse para coroar a parada, que é um sinônimo de sucesso social, fosse essa parte financeira. Então acho que isso refletiu também no rap, sabe? E você consegue, por exemplo, observar essa influência dessas transformações políticas também nas letras do seu trabalho, até de outros trabalhos que você lida com eles nesse gênero? Sim, eu acho que até o exemplo que eu dei da ostentação é algo que eu acho muito bom como exemplo, porque a gente tem como antigamente até o próprio Brau, do Racionais, que tem uma frase que é muito conhecida, que é "eu odeio ostentação, pode rir". Então tinha isso de "eu odeio ostentar". Tipo, não preciso ostentar, eu preciso ser. Só que a gente chegou nessa era que a gente vive que o mais importante é você parecer do que você ser. É o exagero que chama atenção, é tudo que chama atenção. E eu acho que quando a gente foi tendo a gente foi associando o comprar à felicidade, isso foi popularizando, mas isso veio refletindo nas letras. Porque talvez uma letra de ostentação no rap antigamente, talvez até dentro do próprio movimento, ela teria talvez algum choque, algum conflito. Hoje em dia não, ela é mais abraçada, porque, né? Na parte financeira todo mundo também merece a prosperidade e tudo mais. Mas isso dito como foco e tal, é algo mais recente, eu acho que reflete justamente por isso. Por ter acontecido essa inserção ali no mercado para poder comprar e tudo, e isso acaba refletindo na letra. Vem a ostentação, o mostrar e você entende que o rap também ele tem esse papel, digamos assim, educacional, na medida em que ele traz temas que são bastante críticos, né? Ele também joga um papel no sentido da formação das pessoas, em termos não só da consciência, mas também de criar para elas um panorama no qual eles vão pensar, como agir, ser e viver nesse mundo? Sim, com certeza. Eu acho que eu sou uma prova disso, sabe? Eu tive uma família estruturada, minha mãe e meu pai sempre próximos, isso foi um privilégio que eu tive. E o rap me abraçou muito também. Então eu encontrei ali no rap muitos valores que minha família passava, que às vezes o professor me passava, mas quando a gente vê ali o professor, quando a gente é jovem, né, tá naquela rebeldia, a gente não ouve. Aí às vezes chega um cara que tá falando a mesma coisa, mas o cara todo tatuado, parecido com um cara ali da rua dele, ele identifica. Então acho que assim, tem um papel educacional muito grande. O que me motivou, eu trabalho nas escolas desde 2008. A forma como a gente era recebido nas escolas, porque é isso, é levar onde tem luz. Como abriu para mim aquele caminho, eu falei, mano, vamos levar para as escolas. Eu era uma pessoa assim, eu sempre fui muito incentivado à literatura, mas eu apaixonei quando eu conheci o rap, que aí eu me tornei um grande leitor. Eu falei, mano, essa fonte que eu bebi, eu quero levar para os jovens, eu quero levar ali para os menores. E aí a gente começou a ir na escola, porque o papel da educação, porque quando a gente fala em educação, né, a gente tem a mania de pensar, a escola, mas a educação é o todo, a música que você consome, os amigos que você conversa, tudo aquilo ali acaba te educando. Então, você ter uma arte que tem essa potência é muito importante. Então, eu sempre pensei como um braço educacional. A arte em si, porque a minha arte é o rap, mas a arte em si, um braço educacional, porque isso me ajudou muito. Então, a nossa ideia é levar isso para as escolas, desde 2008 a gente leva e muda muito a forma como a gente é recebido. Antigamente era rap na escola, não. Isso é coisa de bandido, de marginal, tira isso daqui. Agora eles entendem que às vezes a gente só comunica uma linguagem que os meninos estão mais habituados, mas a essência, os valores, a alma daquilo é muito parecida. Tiago, você falou da influência literária. Quais que são os principais escritores literários que você imagina que foi o ponto alto para você, que te ajudou nisso? Cara, que eu gosto muito, assim, por exemplo, eu não conhecia literatura marginal. No dia que eu estava no rap, eu ouvi literatura marginal, eu falei, uai, eles falam que eu sou marginal, que eu sou rap, o que isso aí quer dizer? Fui procurar, eu fui conhecer o Sérgio Vaz, que é um poeta fundador da Cooperifa, conheci o Renan, que tem um grupo do Inquérito, que hoje trabalha também com crianças, o próprio Ferrez. Então, existe uma cultura mesmo que está ali à margem, que fala a cultura dessas pessoas que estão à margem, que é a grande maioria. E muitas vezes isso é colocado de fora. Tipo, não, se você falar a história da maioria, não importa, a gente quer a nossa aqui. Eu acho muito legal quando vem alguém da periferia e conta a própria história, quando vem alguém de algum movimento e conta a própria história. Então, o boom mesmo foi a literatura marginal com esses autores. Ótimo. E aí, com essa literatura marginal,
com essa sua vocação e esse seu trabalho, você consegue, então, trazer esse produto em que a vivência dessas pessoas é a matéria-prima também que você explora nesse fazer cultural, nessa arte. Você atribui a isso a sua proximidade com esse mundo que é diferente daquele que você viveu na sua infância? Cara, não sei se há isso, sabe? Porque a arte, ela tem esse poder também de deixar tudo no horizontal, sabe? Às vezes, por exemplo, não da nossa parte, mas tipo, um jovem, às vezes ele acha que, ele vê você no clipe, ele acha aquilo tão distante, e na hora que ele te encontra, ele fala, nossa, é a mesma coisa. Então, eu acho que, assim, o rap em si, por ser o rap, ele fala da vivência, independente seja qual for. Se eu quisesse fazer um rap da nossa vivência aqui agora, ela é tão valiosa quanto a outra. Mas por essa vivência da periferia não ficar tão exposta, foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com aquele universo. Porque a forma como eu interagia com a periferia quando eu era jovem era tipo através do futebol, que eu jogava bola e tal. Era de outra forma. Na hora que eu comecei a conhecer aquela realidade, você começa a ver qual é a injustiça que tem na parada, quando você está lá dentro e você vê que é diferente uma abordagem da outra, que você começa a ver, tipo, essa tia podia ser minha mãe, esse menino aí que está sendo injustiçado podia ser eu. Aí é diferente, aí a dor do outro acaba virando a sua. E eu acho que para essa empatia, o rap também fez um papel muito grande ali. Tiago, eu gostaria de saber como é que você vê o papel do rap na luta contra o preconceito racial e social atualmente. Mano, acho que é uma voz forte, como sempre foi, e por mais que ela ganha novos temas com essa voz, eu acho que quando a gente fala de injustiça, de preconceito, é onde a minha arte eu procuro que ela esteja. Jamais venho para colocar regra o que um rapper ou outro deve fazer. Mas aquilo que eu aprendi e trago na essência assim, da minha alma é que a melhor parte de quebrar é isso, porque é um assunto denso. E quando a gente conversa desse assunto através de uma arte, é a gente colocar um assunto pesado de uma forma leve. Então a gente coloca pessoas dentro desse assunto que elas nem imaginavam. E a coisa mais importante que eu volto a falar é a gente questionar para quê? Talvez aquela pessoa ela vem reproduzindo um discurso sem nunca ela ter parado para pensar, mano, mas igual a galera que reproduz esse discurso que não existe preconceito racial. Se ela parar e analisar mesmo ali, se ela ouvir... Então, mano, tem 1000 casos. Eu acho que é mais uma forma da gente trazer essa vivência, de trazer essa ideia e pôr na mesa. Eu acho que é um papel fundamental e eu vou além, como da arte no geral. Porque tem quadros que me fazem sentir e refletir isso, tem filmes que me fazem refletir e sentir isso. E eu acho que a música é um papel na arte importantíssimo, igual aos outros. E eu acho muito importante a gente não ficar só no lado diversão, que é tão importante quanto, mas a gente ter o equilíbrio e trazer essa profundidade e esse pensamento. Embora você tenha aí dito que o rap ele conseguiu superar e vencer barreiras, mas a gente ainda tem hoje no Brasil um certo preconceito contra esse gênero musical. Tem ainda algumas ideias um pouco estranhas aí, como criminalização do funk e tal. Como é que você lida com esse preconceito em relação à sua arte especificamente? Trabalhando, que é o único jeito que tem, rimando, que às vezes o próprio cara que tinha aquele preconceito, na hora que ele vê sua arte de perto ou escuta seu som, ele fala, bom, não era bem aquilo que eu estava pensando. E não só o rap, se a gente começar a pegar desde o samba, o próprio rock e o funk, o que vem da periferia ele já começa a ser um pouco discriminado, porque não é, por exemplo, o funk, vamos dar o exemplo do funk. Ele veio da quebrada, era ali tocando, os caras falavam, música de favelado. Aí depois os caras pegaram, colocaram na novela, e aí determinado funk é aceito, determinado não. Então, o estilo em si, ele é discriminado por vir da favela, assim como o rap também veio da favela. Então, a minha dúvida, muitas vezes, não é... O preconceito é contra o gênero ou contra a origem? Então, o que nasce da favela não é muito bom. Mas quando essa mesma coisa que foi feita na favela é feita por um cara que está inserido ali no círculo social dele, aí ficou bom. Então, eu acho que é muita origem, cara. É muita origem. Por isso é importante a gente pegar e dar seguimento nas flores e nas folhas sem esquecer das raízes. E essa origem acaba contaminando todo o desdobramento depois. Se você pegar a Zona Sul Carioca, quando a juventude desses locais vão escutar rap, vão escutar funk, ela não vai também sofrer as mesmas consequências de uma batida policial ou de uma repressão como ocorre nas grandes periferias, né? Sim. Você acha que, de uma certa forma, essa assimilação por esses grupos sociais, digamos assim, mais hegemônicos, né? Ela facilita também o trânsito dessa arte? Sim,
Com certeza. E, assim, é notório. Igual eu te falei, eu vim de uma cidade pequena. Então, lá, essa divisão é um pouco menor, porque a cidade é pequena mesmo, então são menos pessoas. Então, quando a gente começou, para você ter uma ideia, a gente fazia a batalha, a primeira batalha da cidade em 2008, a gente que começou a fazer, a gente ia com a minha caixinha de som nas costas, pegava a energia do sinal e fazia e tal. Quando a gente acabava, não tinha um status tipo, nossa, os caras ali, tatuagem, que estiloso, que era tipo assim, marginal. Mano, a gente subindo assim no centro, aí tipo, meu colega, igual o Gilson, ele mora lá na Quebrada, tal, a gente andando, descendo assim, os polícias vieram e falaram, aí mão na cabeça, deita no chão. O centro lá era tipo o point da cidade, chamava Melo, era o point da cidade. Todo mundo tava ali, as minas, os caras, a gente deitado no chão, com a cara no chão, pelo fato de cantar rap. E a gente perguntou, mas por que isso? Ah, porque vocês têm roupa larga e podem guardar armas. Então sempre teve isso. Aí eu me pergunto, será que se não fosse outra galera ali, seria a mesma repressão? Não seria. Então a gente volta à ideia do início. É de onde nasce, é de onde vem. Eu acho que é isso que é o grande problema da sociedade. Eu já vi algumas batalhas e gosto muito até. Agora, eu fico me perguntando assim, conceitualmente, em termos de raízes, qual que é o papel da batalha no rap, né? Por que que tem esse ritual da batalha? Como que ela dá sentido a essa forma cultural? Assim, hoje a gente está em outro nível, mas se a gente voltar uns passinhos atrás, antes tinha essas brigas de gangues, né, na gringa e tal, e muitas vezes eles resolviam em batalhas, ou de break, que é a dança, ou de rap, e assim foi surgindo. Então teve um papel no início pacificador de acabar com essas guerras. Quando chega aqui ao Brasil, eu acho que tem um papel de trazer uma visibilidade maior. Talvez uma pessoa que tem aquele preconceito com rap, música, tipo, não vou ouvir um Racionais. Na hora que ele vê uma batalha, ele se interessa, ele fala, pô, que interessante, que é um cara zoando o outro com a criatividade, com a inteligência, rima feita na hora, coisa que o repente tem na nossa cultura aqui também. Então, acho que essa junção traz mais. Eu mesmo sou fruto disso. Eu lembro, até hoje, 2007, eu vi uma batalha do Emicida. Na hora que eu vi aquela batalha dele, assim, eu falei, uai, deixa eu rimar. No que eu rimei, saiu. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, acho que a função da batalha tem isso muito de chamar a atenção. Entre os mais jovens, eles gostam de ver aquela zoeira. Entre os caras mais velhos, eles gostam daquelas rimas mais inteligentes. E hoje em dia, tem batalha de sangue, batalha do conhecimento. A de sangue é um contra o outro. A do conhecimento é tipo, ó, vamos rimar sobre esse caderno. Você rima sobre esse caderno e eu rimo sobre esse caderno. Então, o papel para a sociedade, eu acho que é atrair a atenção também pro rap, crescer o movimento. E pro MC ali, é a melhor prática que ele pode ter. Ele vai aprender o improviso, ele vai conviver com outros MCs, vai estar em situações que ele tem que pensar para sair na hora. Então, para desenvolver ali o sistema cognitivo também é excelente. Tiago, você falou das batalhas em Itabirito. Queria saber como é que você vê as aqui de BH. Se você já veio, se você já competiu nelas. Como é que você vê o cenário aqui? A gente já tem um tempinho assim de caminhada, então a gente veio aqui no início, assim, época do Monge, galera ali montando a estrutura embaixo do viaduto. Então, desde essa época, a gente já estava presente aqui e, sim, já vim aqui. Hoje em dia, assim, eu não batalho mais como profissão desde quando eu comecei a fazer meus discos e tal. Mas já rimava para esse interior. Eu sou de Itabira, tá ligado? E ali, a gente foi BH, Ipatinga, esse interiorzão todo aí a gente rodou. E a batalha abriu muitas portas. Tem na Batalha da Aldeia também, só que foi agora em 2019. Então, eu rodei bastante com essas batalhas. Foi uma coisa que me impulsionou muito. E o mais importante da batalha, assim, é o improviso, né? E o improviso eu levei para minha vida, assim. Cada um comunica com algo além da forma que quer. Desde quando eu faço rap, eu comunico através da minha rima. Quando eu acordo, quando eu durmo, é a forma que eu tenho de comunicar o universo. Então, acabou se tornando a linguagem da minha alma, assim. O improviso é o que eu levo nos shows também, eu gosto bastante. Então, mesmo que a batalha, às vezes eu não tô nativo, o freestyle tá a milhão. Eu queria saber também como é que foi o preconceito aqui em BH com essas batalhas. Como é que você vê isso? Cara, você vê isso, na verdade? Na época eu não morava aqui, né? Tipo, eu não presenciei tanto. Mas a gente acompanhou de longe, no início, quanto foi... Antes de encher e tomar aquela proporção, muita gente não entendia o que era. E aí, voltamos ao assunto. Batalha. Batalha é o quê? Rap. Rap é o quê? Cultura de periferia. Já tinha todo aquele... Nossa, batalha de rap, cara. Isso aí vai ser só droga, crime, vai associar tudo de ruim àquilo ali, sabe? Que é uma forma que tem de, sei lá, brecar, talvez. De impedir que uma cultura desconhecida chegue, sabe? E vivendo aqui em Belo Horizonte hoje, você acha que os espaços culturais abertos
a esse tipo de manifestação cultural na nossa cidade, eles são suficientes, né? O que você entende que o poder público pode fazer para dar pelo menos uma oportunidade igual a essa manifestação, como tem outras na nossa cidade? Assim, acho que está bem melhor do que já teve há um tempo atrás, mas muito pior do que o cenário que a gente vê que pode ser, porque quando a gente fala de batalhas, tem muitas batalhas que são referências na quebrada também. Quando a gente fala do viaduto, ela é a central ali, uma galera reúne. Sim. Mas tem várias de quebrada, igual, por exemplo, no Barreiro tem a Faroeste, né, da Letícia, a galera toda lá, Mirréis. E ali, o menino que está ali na quebrada, é a chance que ele tem dele ter o contato com a arte e a chance que ele tem de participar. Porque onde um jovem ia conseguir, eu não digo só batalha de rap, a gente pode estender isso para sarau, para o que for, tipo, onde ele teria essa oportunidade. A poesia, às vezes a gente que está próximo aos livros, é algo próximo. Para esses jovens é muito distante. Então, quanto mais espaços tiverem, quanto mais apoio para espaço, porque assim, quando a gente vai fazer uma batalha, não é só o espaço, tem uma caixa de som, tem energia que precisa da parada, que para um gestor é o mínimo. Mas para quem está fazendo ali, isso é algo muito distante. Então, quanto mais apoio a gente tiver na quebrada, mais vai ser fomentada a cultura e mais vai ser difundida ali entre os moleques, chamando a atenção, sabe? Eu acho isso importante, até para a representatividade da própria quebrada e reforçar a identidade daquilo. Se você tem uma quebrada que tem uma batalha com o nome daquilo e aquilo vai crescendo, aquilo acaba virando o time da parada, sabe? Tipo, a gente defende isso, a gente vive e morre por isso. Porque isso seria, então, dentro do que você está falando, talvez aí uma escolha pela descentralização também dessas manifestações, do apoio a elas, né? Porque a pessoa também vive no lugar onde ela dorme, trabalha, e todos os lugares a gente teria que ter serem abertos a essas formas de manifestação cultural. Seria o cenário ideal. Visão, né? E seguindo aqui, né, você acha então que pensando, agora nós vamos viver um processo de eleição municipal aqui, você tem visto essas candidaturas de uma certa forma, pelo menos preocupadas em dialogar com essas necessidades de cultura da cidade? É claro, sem nenhuma menção aqui, mas assim, qual o espaço concreto que a questão cultural tem ocupado no programa dessas candidaturas, assim, na sua visão como artista? Cara, assim, acho que é uma ideia que, querendo ou não, ela é chamativa. A pessoa prometer fazer isso vai ganhar a sua atenção. A minha dúvida é se realmente faz, porque as promessas, a possibilidade existe, mas assim, a gente quer ver acontecer em larga escala, sabe? Porque hoje em dia eu fico entre BH e Itabira. E não é diferente lá também, sabe? Agora nessa época. Então a gente tem que estudar bastante, ver as propostas, porque muitas pessoas prometem e não fazem, e outras nem têm isso no campo de visão. Acha que cultura é perder tempo. A gente sabe que muitas pessoas pensam assim, né? Tem muita gente que traz essa ideologia com ele mesmo. E a gente que vê essa mudança todo dia, você dá um tiro nem no pé, você dá um tiro na própria cabeça se apoiar alguém que é contra a cultura, ou que acha que a cultura não é, que a cultura é diversão, cultura é educação, cultura o povo precisa de cultura, é o alimento da alma, é o pão, é a água da alma. Então a gente tem que ficar muito ligeiro com isso, sabe? Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Igual eu te falei, a política que eu acredito não é a partidária, mas a política que acontece é a partidária. Então a gente não, porque quando a gente se ausenta de um jogo, eu tenho muitos amigos que às vezes eles falam assim: mano, não quero saber disso, não vou participar. Eu imagino um jogo de futebol, acho que ele senta no meio e fala, não vou jogar. Mas o jogo tá rolando, meu mano. É você que sentou, você não parou o jogo, você parou de jogar. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque volta na gente, sabe? Volta em quem a gente ama, volta em nossos sonhos no que a gente quer mudar. Então acho que sim, a gente tem que ficar muito preocupado, principalmente com as pessoas que não apoiam a cultura, a educação, que assim, eu achei que eu não ia viver para ver pessoas contra livros, mas hoje em dia a gente vê até isso, então a gente toma muito cuidado como a história está sendo escrita. Tiago, a gente falou muito sobre cultura, sobre os livros, e eu vi que você faz esse projeto, e eu queria saber como funciona ali, o que é o projeto Primeira Página e quando surgiu a ideia de iniciá-lo?
Na ideia de que eu despertei para os livros com a cultura marginal. E eu via que, tipo, nas escolas, principalmente de periferia, quando a gente fala livro, quando a gente fala poesia, tem uma distância. A poesia, se fala poesia, eles pensam que é aquele tipo batatinha, quando nasce, os pais falam, nossa, o que esse cara vai falar? Na hora que você começa a falar a realidade deles, eles falam, mas isso é poesia? Você fala, não, sua vida é poesia. Isso aqui é rima, os meninos, isso muda o olhar deles. Então eu tive a ideia de criar a primeira página, que é o quê? A primeira página do menino, é um modo da gente inserir ele na literatura. Então a gente vai nas escolas, a gente criou o livro, agora a primeira página, que foi o quê? A gente foi em várias escolas, nas comunidades lá em Itabira, a gente apresenta textos, apresenta livros para os meninos irem conhecendo, passa rima, método de fazer, e a parte que eu acho mais interessante, assim, é que eles começam a ver que não é tão distante se expressar. Porque a gente conversar, porque hoje em dia, né, eu vivo da minha expressão e tal, mas eu sou um cara extremamente tímido. E eu vejo no olhar de cada molequinho daquele o quanto eles são tímidos. Aí na hora que você fala com ele, mano, não precisa um cara estudar e vir contar a sua história. A sua história só você pode contar. O ponto de vista seu, só você tem no mundo. Se a gente olhar essa caneta, você tá vendo de uma forma e eu de outra. Então o único cara que pode falar da forma dele, o único representante daquela visão no mundo é ele. E às vezes, eu gosto muito dessa frase que... enquanto os leões não aprenderem a contar a história, os caçadores vão ser glorificados. Então a nossa ideia é o quê? Falar com que eles contem, com que eles expressem. E quando a gente foi na escola dessa vez, cara, o olharzinho deles, eles arrepiando em cada música, aquilo já tinha me tocado muito. E a gente ia fazer um livro com eles, a primeira página. Falei, gente, vocês podem escrever uma frase, você pode escrever um livro, um texto, você pode escrever uma rima, ou então uma homenagem para quem se ama, mano. O livro vai sair na semana que vem, o e-book. É emocionante o que esses caras escreveram, sabe, os moleques? Eles confiaram em mim, eles confiaram no rap, na arte. E pra você ver, às vezes eles precisavam só de um meio de se expressar, velho. As coisas que eles falavam ali, mano, violência doméstica, os bagulho que na hora que eu via, não, eu falando que eu tô me controlando, tá ligado? Meu olho encheu d'água várias vezes. E se não for a arte, mano, para chegar e dar uma nova perspectiva, nada chega até ali. Porque as ideias que às vezes é óbvia pra gente, pra quem não conhece não é óbvio, o óbvio não existe. O óbvio não existe. O que é óbvio pra mim ali na rima, pra você não é. O que é óbvio pra você aqui no livro, pra mim não é. Então, a gente dá a oportunidade deles contarem a própria história, de escrever a primeira página. Eu falei isso com o André, que trabalha comigo, quando a gente terminou a parada. Eu falei assim, cara, a gente queria escrever a primeira página, a gente acabou fazendo uma história, porque é a primeira de muitas coisas. Então a gente tem esses projetos, tem a primeira página que ele nasceu disso, tem um instrumento de mudança que a gente vai lá na escola, leva um estúdio, que eu gostava do rock, né? E aí, mano, um instrumento é muito caro, uma aula é muito cara. Aí você vai na quebrada, ensina para os meninos, ensina eles a gravarem, escreve com eles uma música na hora, ensinando eles a compor e sai com uma música pronta. Então a gente tem esses projetos. E a primeira página que você me perguntou, a ideia principal é diminuir essa distância do livro, da poesia, não deixar isso uma coisa elitizada, deixar isso uma coisa de gente, sabe, deixar isso popular, mano. Porque o livro é isso, tá ligado? É a história é construída na rua. Tiago, e essas escolas em que você aplicou o projeto, primeira página, elas são escolas municipais, estaduais, são escolas privadas? Qual que é o recorte principal por onde esse projeto transita? Cara, hoje em dia 95% da parada são escolas públicas, independente se são municipais ou se são estaduais. Sim. Escolas públicas, que é onde a gente vê a maior necessidade de conscientização, de reflexão, de levar as coisas e de tudo mais. Mas, paralelo a isso, a gente também trabalha em escolas particulares, porque o que eu acho importante é uma linha, é a gente trabalhar nas duas pontas. Aqui, empoderando, levando a ideia, e aqui, conscientizando, mostrando que por ele ter alguma coisa, ele não é melhor do que o outro que não tem. E a mesma coisa no outro, não é porque você não tem, às vezes, um material que o outro tem, que você é pior, que você é inferior. Então, a gente trabalhar nas duas pontas, eu acho muito importante, que uma coisa que eu gosto, eu levei, assim, ao pé da letra, é que equilíbrio não é você ficar no meio parado, tipo um monge, sem fazer nada ali. É você transitar nas duas extremidades sem perder seu centro. Então, à medida que a gente consegue fazer isso, transitar numa escola particular, numa pública, sem perder a nossa essência da mudança, aí eu acho que a gente começa a caminhar. E quando você chegou nas escolas públicas, você teve um apoio do poder público, né? Como é que foi recebido esse tipo de proposta? Eles entenderam que isso era importante também dentro do processo educacional? No início? No início, como é que foi? Vocês tiveram, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram para, digamos assim, para que essa ideia fosse comprada pelo poder público? Rap? Fora daqui. Rap? Fora. Era assim. E aí o que acontece? As escolas de quebrada,
tipo a Marina Bragança de Itabira em 2008, eles acreditaram e abriram lá, falaram, vem aqui conversar com os meninos. Aí viu o resultado dessa, que foi para outra, que foi para outra. Hoje nós estamos em todas as escolas lá da rede. Mas no início, por ser uma arte de periferia, isso é música de marginal, tira isso daqui, sendo que os meninos de periferia tendo acesso a uma arte de periferia que dialoga a realidade deles. Era o que a gente precisava. Mas a galera demorou a ver isso. O que a gente faz hoje é a mesma coisa que a gente fazia antes. Muda a forma como a galera está vendo. Muda a forma como o poder público está vendo. E eu não vou dar uma de ressentido e falar isso é ruim. Não, para mim é ótimo. O rap está chegando às crianças. A arte de periferia está chegando até os jovens. Então, para mim está ótimo. Tem que aumentar. Mas no início foi soco na ponta da faca até conseguir. Tiago, como é que você vê a percepção das escolas particulares quanto a esse projeto? Vocês praticam também nelas? Sim, sim, e é interessante que eu acho que... No início também, como é que foi? No início, não. No início, a primeira escola particular que a gente foi deve ter uns 3 anos. Nós estamos falando desde 2008? Nossa. 2008, então tem 3 anos só. Então, a particular... Se a própria escola de periferia achava... A particular, mano, já era coisa mais distante. Hoje em dia... Elas sabem que é uma forma de aproximar realidades diferentes daquele jovem. Porque, assim, a realidade é o todo. Só que o menino vive numa bolha, ele acaba achando que o mundo é daquele jeito. E isso acaba fazendo, às vezes, o cara não dar valor ao que ele tem. Aí ele achar que ele é melhor que o outro porque ele tem alguma coisa material, que isso aqui, ó, vai tudo acabar, mano. Mas tem coisas que não, que vai passando. Conhecimento. Toda essa lapidação. Então, no início foi um distanciamento. Agora eu acho que tem uma aproximação, porque para eles também é interessante ter um universo diferente daqueles moleques para mostrar como o mundo é diverso. Porque se mostrar diversidade só na teoria é muito diferente na prática, que aí você acaba não respeitando, você acaba tolerando. Tipo assim, pode existir, mas longe de mim, aí não, aí você não respeita, né? Aí você tolera. Um aspecto que eu achei legal da sua fala é a questão que, para mim, é muito cara, que é a questão do direito à expressão. Isso é fundamental, né, gente? Todo mundo tem que ter o direito à expressão. Liberdade de expressão é uma coisa que se luta na humanidade desde tempos imemoriais, né? Desde o Renascimento, estamos sempre falando em liberdade de expressão. Isso é um ponto que o seu projeto toca com muita força. Mas como que outros direitos podem ser acessados a partir dessa ação cultural efetiva que você realiza? Sendo ponte, porque eu acho que qualquer atitude, primeiro ela começa com uma ideia, com um diálogo. Quando você tem uma ideia e não tem a expressão, acaba essa ponte do diálogo. Eu tenho uma ideia aqui que eu posso te passar. Se eu não dialogo, é como se ela nunca tivesse existido, isso só para você. E o menino, ele tem muita vergonha, porque assim, esse sistema social que a gente vive, ele é criado justamente de uma forma que abaixa a autoestima e fala que o cara não é capaz todos os dias. Então, às vezes, ele tem a ideia, ele está vendo o problema, está pensando na solução, mas ele não se sente capaz de falar aquilo. Ele se sente menos. Então, quando a gente vem nesse sentido de falar, mano, você não é menos, você pode falar, eu acho que a gente estabelece a conexão, a ponte entre a ideia e a atitude. Acho que é fundamental, assim, a expressão ela pode abrir novos leques para novas mudanças através disso, de ser uma ponte, senão não acontece mudança sem diálogo. Então isso fortaleceria não só a própria identidade, né, dizer de que lugar eu sou, e como também eu posso interferir nessa realidade. Seria um pouco isso? Com certeza, com certeza. Até porque, às vezes, se a gente vai tudo passando batido, se a gente não sabe que tem um problema, como que a gente vai pensar na solução? Então, para a gente descobrir o problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dialogar. E se a gente distancia isso de um jovem, fala, mano, expressão. Isso é um bicho de 7 cabeças. Para isso, você tem que fazer isso. Você tem que falar o que você sente. Ah, mas eu não sei comunicar do jeito que... Do seu jeito. É a comunicação que funciona. Não adianta você chegar aqui e falar a hipérbole de não sei o que lá, se não passar. Então, o menino, muitas vezes, ele tem ali, mas ele é muito simples. E ele acha que às vezes tem que ser muito refinado para passar, e não é. A comunicação que funciona é a que bate, é a que pega, é a que aceita. Então eu acho que tudo parte desse princípio, da expressão. Sem a expressão, até a atitude fica comprometida. E puxando aí pela sua memória, você tem algum fato assim em que você viu essa coisa acontecer e dar uma cola especial e que te deu um certo orgulho desse trabalho a partir de uma experiência que você possa contar aqui para nós? Com os meninos? Com os alunos? Nossa, já tiveram muitas, assim. Mas talvez nessa última, eu acho que esse último primeira página, que a gente já fez muitas edições desses projetos, esse último foi o que a gente escreveu o livro.
Cara, teve gente que a gente teve que não pôr a identidade, que realmente foram coisas muito fortes que os meninos tiveram coragem ali de expressar, sabe? Igual, um exemplo. A menina chegou assim pra mim, tem até no videozinho isso, ela jovem assim, ela vira pra mim e fala assim, lê aqui meu texto. E o texto dela falava assim, mãe, eu me cortava, eu precisei ser aquela menina que eu era, e você não desistiu de mim, e agora eu não quero nem beber nem fumar porque eu tenho só 13 anos. Eu quero estudar para dar uma vida melhor para vocês. Minha irmã, às vezes que eu te xinguei, foi necessário, mas agora eu aprendi. E aí eu vi aquilo tudo que ela expressou e ela levantou, ela estava com os cortes assim. Eu falei, nossa, quanto tempo essa menina não queria falar isso? Qual o peso do mundo disso? Como que é carregar isso nas costas? Como que é carregar isso dentro da cabeça? Então a gente poder, de certa forma, usar a arte para deixar o ombro mais leve, para deixar o coração menos pesado, de jovens que às vezes carregam dores e traumas que tem adultos que nunca vão nem conhecer na vida. Nossa, isso é mágico. E eu lembro que eu falei para ela no final, eu virei para ela e falei assim, olha, tenho muito orgulho do que você fez, mas eu queria te falar uma coisa, te dar parabéns. A coisa mais bonita do mundo é a gente usar a nossa dor para tentar curar do outro. Então, essa colinha do projeto colou também os pedacinhos do meu coração, sabe? É emocionante você sentir que o menino... Porque o jovem é desconfiado. Se ele não bota fé, não, se ele não vai abrir o coração. Os caras botaram fé, mano. E ali é o meu trampo, é minha vida, é minha alma. Então, eu poderia citar qualquer outra coisa que aos olhos da sociedade é grandioso, mas para mim esses momentos são o que fazem sentido para minha vida. Tiago, a gente falou do seu projeto, agora eu queria saber como é que foi trabalhar em parceria com o Clube de Futebol Atlético Mineiro. E quais que foram os principais desafios que você teve em compor músicas para o time? Para mim foi uma realização, assim. Meu pai trabalhou lá um bom tempo e eu nunca escondi nada disso, mas eu nunca usei a minha filiação para obter alguma vantagem. Então eu sempre fiquei muito na minha ali. E depois que ele faleceu, foi uma forma também de eu deixar vivo o legado dele através da minha arte com o clube, porque assim, meu pai... Seu pai é o... É o Eduardo Maluf, ele era diretor e tal, e ele faleceu de câncer. E no enterro dele, assim, eu lembro da torcida lá, eu lembro muito daquelas palavras. Então, para mim, não é uma coisa só do time, do clube jogando, é uma coisa da torcida, o respeito que eles tinham com meu pai, que é com a minha família, que a gente tem com eles, isso para mim é incrível. E fazer isso aí para mim é a cerejinha do bolo, não tive dificuldade nenhuma, pelo contrário, a gente fez 3, né? Contra o Vento, Vingadores, 113 e agora essa com o Anjinho, com... Mica Galo. Isso aí. E aí, estamos para mais, porque o sentimento, igual eu te falei, tá linkado à história de vida da minha família, marcha e galo doido. E de que fala essas composições aí do futebol? Eu até nem sei, porque como cruzeirense eu não acompanho. Cada uma de uma coisa. Geralmente são músicas de aniversário. Contra o Vento fala sobre o torcedor do Galo, torcer contra o vento, faço referência. Sim, tipo, a poesia do Roberto Drummond, né? Minha caneta não chama Dadá, mas quando escreve é uma maravilha. Faço essas paradas. Tem a nova, que a gente fala da história do Galo, 113, a gente cita... Mário, que recusou ir para a seleção, vai citando a história do clube, então varia entre história do clube, sentimento da torcida, a gente tenta mesclar tudo e unificar naquilo ali. E de uma certa forma isso conecta também, retomando aquela conversa que a gente teve no início, com o gênero, mas tratando agora de uma coisa que é essa paixão popular que é o futebol, né? Então seria uma inscrição um pouco diferente também que você entra aí com esse tipo de trabalho, não é isso? Total, gol de letra. Total. Bacana, bacana. E como é que você tem sido recebido esse tipo de trabalho? Você acha que hoje você é mais conhecido por causa dessa inserção nesse projeto aí do Clube Atlético Mineiro ou pelo outro trabalho que você já realiza, já faz e já difunde há um certo tempo? Porque o trabalho do Atlético começa aí a partir da morte do seu pai, né? É mais recente. Então é mais recente. Como é que você vê isso aí na sua carreira? Então, talvez no meio do futebol específico, o rap no futebol, por exemplo, de estar num programa esportivo, o rap com o futebol, sim. Mas no rap não, eu venho da cena do rap, igual eu te falei, desde 2008, participei de DVDs de grandes artistas como Nocivo Chomon, abri shows de Gabriel Pensador várias vezes, fui o primeiro rapper de Minas a participar do Rap Box, que é um programa bem conceituado da época, então eu já tinha minha caminhada ali na cena do rap quando o Galo me chamou.
E você já tinha visto um outro tipo de trabalho desse associado a algum clube de futebol? Então, nesse sentido, o trabalho de vocês acabou inovando, né? Sim, sim. Tanto que tem um programa lá na internet que a galera veio fazer sobre isso, porque o Galo foi o primeiro a lançar e lançou com grandes nomes, Djonga, Freud, Clara Lima, FBC, eu, Roth, Vux. Então, juntou uma seleção ali e lançou. Depois disso, tem vários clubes que fizeram, mas o Galo ter sido pioneiro nisso também eu acho que é muito interessante, porque, né, tem essa do Galo, o time do povo, né, e acho que linkou totalmente. Embora haja restrição, porque eu acho que o time do povo é mas seguimos nesse debate uma outra hora. Mas e qual artista que mais te influenciou assim na sua carreira? Inicialmente você citou aí o Mano Brown, né? O Brown, o próprio Pensador, mas que assim teve o Emicida, quando eu vi a batalha, mas se eu pudesse escolher um cara assim que quando eu vi eu falei, nossa, que o Marechal, MC Marechal. Ele é um cara do Rio de Janeiro, de um só caminho. Ele sempre teve essa ideia de distribuir livros. Então, na hora que eu vi aquele cara, eu falei, nossa, tava faltando isso. Uhum. Pois é, e pensando aí para frente, né? O que você colocaria assim como desdobramento futuro para sua atividade cultural, né? Como é que quais são os projetos que estão no seu horizonte daqui para frente? Esse ano, finalmente, sai meu primeiro livro, que já está pronto tem alguns anos, mas a gente não sabia como lançar, até para trabalhar nas escolas com ele. Então, sai meu primeiro livro, estamos com um livro infantil engatilhado, tem vários videoclipes saindo. Paralelo a isso, eu tenho uma parada que eu faço umas poesias para alguns jogadores, igual o primeiro episódio saiu com o Ronaldinho Gaúcho. Sim. E aí agora a gente tem alguns outros jogadores que vai sair esse ano ainda. Então a gente está trampando muito, tanto com projetos, a gente lançou agora um projeto de break, que foi esporte olímpico, para a gente não criar atletas de ponta, mas usar um esporte de ponta para formar cidadãos. Então, e o que foi esse trabalho com o Ronaldinho Gaúcho? Fala um pouco dele aí para nós. Chama Gol de Letra, né? Depois virou Canetas e Letras, que é a música Canetas e Letras, que é o quê? Eu pego a história de personalidades do futebol, transformo em poesia e rimo para eles. E aí eles recebem e a gente tem esse momento. E o primeiro foi com o Bruxo. Eu sou fã, né, dos dribles, né? Tá maluco, só rolê aleatório e o Bruxo. Não, bacana. Bom, gente, a conversa tá mais do que boa, mas a gente vai agora ter que encerrar esse momento aqui e passar para o momento da nossa dica cultural. E hoje, especialmente, a minha dica cultural e do João, né, que a gente fez uma parceria aqui, vai ser o próprio trabalho do Thiago Skip, né? Então, Thiago, o que você traz de dica cultural para nós? Hoje eu quero trazer A Fé e o Fuzil. Eu li esse livro esse ano, né, do Bruno Paes Manso, e acho que é um livro, assim, mano, essencial. Ele trata do crime e da religião no Brasil agora, né, nesse século, e fala muito de quando a galera foi tendo a urbanização, como foi crescendo a população ali de São Paulo, de tudo a pobreza, o crime foi nascendo, como entra a religião no meio disso. É genial. Tem histórias, tipo, até expressões como gírias, tipo, pé de pato, que quer dizer matador de aluguel, explica de onde veio isso. Assim, eu achei genial. Então, o livro que eu indicaria seria esse aí, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI. Super legal, e assim, o que eu admiro aqui no seu trabalho, né, além de botar o pé na estrada, de colocar o pé na periferia, você também tenta entender melhor essa realidade, e nesse sentido, o livro que você indica é uma reflexão super pertinente, super pertinente, super bem-vinda. Bacana demais, Thiago. E já que a gente indicou o seu trabalho, o que você destacaria dele para a gente ver, ouvir, enfim, né? Cara, eu vou indicar um clipe que chama Quanto Vale, meu, que é uma música que eu sou de Itabira, trata da mineração, Vale. Então, já deve imaginar o que eu enfrento. Ela foi trilha sonora de um documentário que fala sobre Brumadinho. Então, a gente tem uma conexão muito forte com a Avabrum, que é a Associação das Vítimas das Famílias de Brumadinho. A gente está presente, participamos desse filme. É uma parada que, igual quando a gente escreveu a música Fé de Papel, tive ameaças na época que foi no Rap Box. Essa é uma que a gente enfrenta uma luta muito grande, um boicote, mas que a gente tem o povo do nosso lado lá na cidade, que a gente tem tudo. Então, indico para vocês Quanto Vale, que eu coloco minha vida nisso, minha mãe fica desesperada todas as vezes. Mas é isso, Quanto Vale, eu acho que vocês vão sentir ali a essência, a coragem e a disposição que a gente está para fazer a mudança.
E para finalizar, a gente teria uma palhinha do seu trabalho vamos, aqui na mesa, claro. como é que é? Mano, você me presta aqui só uma folha, que é o seguinte, eu faço uma coisa que chama improviso, que é o que a gente tá falando das batalhas, o freestyle, que é a rima que a gente cria na hora. Aí fala alguma palavra aleatória aí só para eu criar aqui. Pode ser qualquer coisa. Saúde. Saúde, saúde, vou pôr mesa. Mesa, vai, lança aí. Expressão. Expressão, lança mais aí. Força. Expressão, força, força. Vida. Vida, deixa eu pôr TV, só mais uma, vai. Braço. Braço, braço, mais uma. Nossa, Qualquer coisa. Programa. Programa, beleza. Então vamos lá, eu vou criar essa rima aqui na hora. Ó. As palavras são, só anotei as palavras aqui para não esquecer. Ó. Saúde, mesa, expressão, força, que letrinha, hein? Vida, TV, braço. E programa. Então vamos lá, ó. Faço umas rimas na hora, sim, essa é a minha virtude. Vi que a rua era rude e eu sei que a gente tem que cuidar também da nossa saúde aqui. Eu sei que a ideia é firmeza, não vim falar só de beleza. Eu coloco sentimento e essência aqui em cima dessa mesa. Falar de expressão não precisa ter vaidade, não faço só pela metade. Eu sinto aqui a necessidade de falar que a expressão necessita da liberdade, a força. Eu sei que eu faço isso aqui na minha canção. Não adianta ter a força só no muque, tem que ter força no seu coração. E quer dizer de vida pra mim, isso aqui é muita treta. Posso ver aqui na caderneta, vida não é só o que a gente faz, minha vida eu coloco na letra. A outra palavra é TV, então agora sabe isso é real. Eu tô na sua TV, então não mude o canal. Se é pra falar de braço, nisso aqui eu vou com a esperança, carregando o mundo nos braços, tentando fazer a mudança. Se é pra falar de programa, nisso aqui não tem brincadeira. É tipo rato correndo na esteira, eu rimava aqui até a dia inteira. Eu faço aquilo que eu amo e deixo aqui registrado, mas um improvisado, aqui nunca gaguejo, já tá ali destravado, mas um rap assinado, Thiago. Grande demais, Thiago. Bacana demais, bacana demais, bacana demais. Máxima. Bom, e essa então é a melhor forma da gente encerrar essa nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Obrigado, João. Messi. Obrigado, Thiago. Imagina, obrigado a vocês. Tiago, foi bom demais te receber aqui. Obrigado. Valeu junto, demais. Viu, Tamo junto satisfação aí. máxima Tá? mesmo, viu? Tamo junto. E assim terminamos o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível nas plataformas do Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.